Fala galera da FX, mais um dia de Direito Penal. Hoje a gente vai ter uma aula aí bem tranquila, uma aula de sexta-feira mesmo, para dar uma relaxada, resolvendo questões. Trouxe 20 questões para vocês, todas as questões das possíveis bancas que vão ser examinadoras no concurso público, e a gente vai resolvendo e entendendo como a banca gosta de cobrar o conteúdo. Então vem comigo aí, a gente vai resolvendo gradativamente essas 20 questões, e depois eu vou gravar uma nova aula de resolução de questões com temas mais difíceis, né? Questões que podem ser um pouco mais detalhadas. E hoje a gente vai fazer com as questões de nível médio, mais tranquila para a galera realmente ir pegando esse processo. Primeira questão, galera. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Apresenta-se como causa de excludente de ilicitude. E aí a gente tem as opções. Galera, o que essa questão está perguntando? Ela quer saber a diferença entre excludente de ilicitude e excludente de culpabilidade. Aí o que você tem que lembrar lá nas excludentes de ilicitude? A gente tem estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de um direito, e a gente ainda tem aquela nossa causa supralegal, que é o consentimento do ofendido. Só que, em geral, vai perguntar para vocês apenas essas quatro. Vocês vão ter que ter gravado essas quatro excludentes e diferenciar do restante, que são excludentes de culpabilidade. Então a questão vinha, ela já trazia o gabarito na resposta na letra A, exercício regular de direito, mas ela trouxe também a inimputabilidade, que é uma causa de excludente de culpabilidade, coação moral irresistível, obediência hierárquica e o erro sobre a ilicitude do fato. Aqui é o nosso famoso erro de tipo. Então, a questão veio abordando essa situação. Você precisava lembrar quais eram as quatro excludentes de ilicitude para acertar a questão. Questão bem tranquila, bem fácil mesmo, e tenho certeza que a maioria da galera acertou aí. Segunda, aí eu trouxe uma questão um pouco maior, galera, para você ver que muitas vezes a banca ela vai querer te cansar. E é no momento que você vai ter que fazer a leitura com bastante atenção, porque se você deixar passar alguma coisa, a hora de chegar para buscar a resposta, você já vai estar um pouco perdido. Então, se a questão for um pouco maior, leia com mais calma, vai lendo passo a passo, sublinhe alguma coisa que vocês virem que for realmente relevante e vai responder a questão. Vamos lá. A entrada em vigor da nova lei de drogas, revogando a anterior, fez com que o crime de porte de drogas para consumo pessoal deixasse de prever a aplicação da pena privativa de liberdade, passando a adotar as seguintes sanções: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Nesse sentido, no que tange a pena aplicável ao autor do citado delito, é correto afirmar que a nova lei de drogas constitui um exemplo de... Galera, aqui é aquele típico caso em que vem uma lei posterior que ela melhora a situação do crime. Quer dizer, aquele crime ela vai ter uma pena atenuada. Antes a penalidade dele era, por exemplo, uma prisão, era prisão privativa de liberdade, e é posterior a essa lei se tornou apenas uma advertência, uma prestação de serviço comunitário. E aí a questão queria te perguntar o que significa isso dentro do ordenamento jurídico, o que significa isso para o direito penal. Aí a letra A era o seguinte: novatio legis não incriminadora, quer dizer, uma nova lei que descriminaliza o crime. Parou de ser crime portar drogas? Galera, não parou, teve uma pena diminuída, então teve uma melhora nessa lei, mas ela não deixou de ser crime. Abolício crimes, aboliu o crime de drogas, também não é nosso gabarito. Novatio legis impégios, quer dizer, uma nova lei que prejudica mais o réu. Não, pégios vem de prejudicar. Novatio legis in melius, uma nova lei que veio para melhorar. Esse é o nosso gabarito, letra D. E lei intermediária está totalmente fora da nossa questão, não faz nem sentido, não é nem o mesmo conteúdo. Então essa aí, a resposta é a letra D, é uma novatio legis in melius, quer dizer, uma lei posterior que melhora a pena. Ela veio para atenuar a pena anterior. Se antes era uma privação de liberdade, agora você tem dentro aí as serviço à comunidade, uma advertência, então essa lei ficou mais branda, mais benéfica ao réu. Terceira questão, galera. O atual Código de Direito Penal, recepcionado pela Constituição de 88, inicia a parte especial, lá no 121, tratando dos crimes contra a pessoa. Sobre eles, assinale a alternativa incorreta. Galera, até o artigo 120 do Código Penal a gente tem a parte geral, que é onde a gente trabalha, em geral, a gente não trabalha os crimes. A gente trabalha, por exemplo, com autoria, concurso de pessoas, erro de tipo, excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade. E do 121 para lá, a gente vai tratar sobre os crimes em geral. E logo no 121 a gente tem um crime de homicídio, que está no tópico de crime contra a pessoa. Então vamos lá. Letra A.
Também é crime se a lesão corporal for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, cônjuge ou companheiro, ou com quem convive, ou tenha convívio, ou ainda prevalecendo seu agente das relações domésticas. Nossa senhora, a redação dessa questão está horrível. Também é crime se a lesão corporal for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem convive ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo seu agente das relações domésticas de coabitação de hospitalidade. Galera, lógico que é. O fato de você agredir seu irmão ou pai vai deixar de ser crime? Claro que não. Também corresponde ao crime de lesão corporal lá no 129. Trata-se de homicídio qualificado, aquele cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Quem está aí seguindo as aulas passo a passo, a gente tratou disso na última aula. A gente falou nos crimes contra a pessoa das qualificadoras. Por que eu falei para vocês que é tão importante? Olha aqui um exemplo das qualificadoras. Você, quando pratica o homicídio, se eu não me engano, é o inciso 6º do parágrafo 2º do 121. Contra a mulher, pela razão de mulher, você incide uma qualificadora. Então, a nossa letra B também está correta, ainda não é a nossa resposta. Vamos ver a letra C. É crime o aborto de feto com anencefalia. Galera, não é crime o aborto contra feto anencéfalo. É uma das duas situações, na verdade são 3 situações que o Código Penal traz previsão para a gente, em que você pode praticar o aborto. O primeiro é o aborto em caso de salvar a vida da gestante, que é conhecido também como aborto terapêutico. O segundo é o aborto em caso decorrente de estupro, que é também denominado o aborto humanitário. E a terceira situação em que o Código Penal não pune o crime é se o feto for anencéfalo, porque esse feto ele é inviável. Ele vai morrer em poucas horas ou até em poucos dias, no máximo. Ele não vai ter uma expectativa de vida. Então não é justo que você obrigue a mãe a passar por todo aquele processo da gravidez, sabendo que ela não vai ter a oportunidade de ser mãe, que aquele feto é um feto inviável. Então, dessa forma, o que a gente faz? A gente já tem nossa resposta, é a letra C, mas vamos continuar lendo para ver onde que estão os erros das outras questões. É crime contra a pessoa praticar com o fim de transmitir a outra moléstia grave de que está contaminado ou capaz de produzir contágio. Galera, essa é uma tipificação criminal que ela é bem tranquila, normalmente ela é pouco cobrada, é o crime de moléstia grave, realmente é crime, essa questão aqui também está correta, então ela não é incorreta. Então vamos para E. É crime abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. É o abandono de incapaz, galera. Então a questão também está certa. A única alternativa aí que não condiz com o nosso contexto do direito penal é que é o crime de aborto, é crime aborto com feto anencéfalo. Não é crime, galera. Então nosso gabarito aí nessa questão era letra C. Vamos lá, mais uma. Com relação ao crime de peculato, lá no crime contra o patrimônio, crimes contra a administração pública. Analise as afirmativas abaixo e dê valores DF ou V. Código Penal prevê a hipótese de peculato culposo. Galera, o único crime contra a administração pública que tem previsão na modalidade culposa é o peculato. Então aqui a gente tem que é verdade. No peculato culposo, a reparação do dano se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade se lhe é posterior, reduz da metade a pena imposta. Galera, tá correto também. O que isso aqui está falando pra gente? Se o peculato acontece da maneira culposa, não sei se vocês vão lembrar do exemplo que eu dei lá dos 2 policiais que fizeram a apreensão da van com os fios de cobre e aí, em vez de levar a van para o pátio da delegacia, eles pararam antes para tomar um banho. E aí os ladrões estavam lá acompanhando o transcurso da van, entram na van, fazem ligação direta e continua. E conseguem ainda concluir o crime de furto dele da fiação. Galera, ocorreu um descuido lá dos agentes de polícia, então eles vão incidir aqui no peculato culposo. Mas se eles repararem o dano antes da sentença condenatória irrecorrível, eles vão ter extinta a sua punibilidade. Então a questão B aqui também está corretíssima. É hipótese de peculato o ato de dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Deixa eu ver se continua aqui. Não. Galera, essa questão aqui está falsa. Isso aqui é um crime próprio, não é o crime de peculato. É o crime de descaminho. Então, nosso gabarito é letra B. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. São 2 afirmativas verdadeiras e uma falsa. Mais uma. De acordo com o Código Penal, assinale a alternativa correta. Disse que o crime doloso é quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, ou agiu com imprudência, imperícia ou negligência. Galera, aqui o que a gente tem? A gente tem esse final, modalidade de culpa.
imperícia, imprudência ou negligência. Né? Então aqui a gente já descarta a primeira opção. A letra A não é porque ela está trazendo a nomenclatura aqui da modalidade culposa, não da modalidade dolosa. Pune-se, salvo disposição em contrário, a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, pois o agente já demonstrou sua vontade de cometer o ilícito penal. Galera, tá vendo como se a gente vai com atenção, a gente já vai eliminando umas questões, porque não faz o mínimo sentido. Para analisar a lógica. Tem condição do agente que tentou matar uma pessoa responder pelo mesmo crime daquela pessoa que consumou o fato, que matou? Então já aí você já eliminava a questão B também, está totalmente fora. Vamos ler a letra C. Diz que o crime é consumado quando nele se reúne todos os elementos de sua definição legal. Olha que questão que está redondinha, olha como está perfeito. Disse o crime consumado é quando se reúne nele todos os elementos da sua definição legal. Está perfeita a questão. Isso aqui a gente tem todo o intercrimes, né? A gente tem a cogitação, preparação, execução e consumação. O crime está redondo, ele está perfeito. Então o gabarito já é a nossa letra C. Vamos ver a outra alternativa. Entende-se em legítima defesa quem, usando de força de forma excessiva. Galera, se você a legítima defesa do artigo 25 do Código Penal traz atua em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão. Então, se você está usando de força de forma excessiva, você não está usando moderada. E aqui ainda traz para você, ó, moderada ou imoderada. A questão também está totalmente errada. Não é a nossa redação do artigo 25 do Código Penal. E mais uma questão. Então, voltando lá, o gabarito é letra C. Mais uma. É correto afirmar que se encontra em estado de necessidade quem? Aí a gente vai lembrar lá das excludentes de licitude, galera. O artigo 24 fala sobre o estado de necessidade. Repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem, usando moderadamente dos meios necessários. Olha a redação da legítima defesa aqui, como está perfeita. Né? Repele injusta atual ou iminente a direito, usando moderadamente dos meios necessários. Mas a questão perguntou para a gente o quê? O estado de necessidade. Então não é nosso gabarito letra A. Pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, aí faltou a redação, ali foi incompleta. A direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigisse. Eu falo para vocês lerem bastante letra de lei. Isso aqui está totalmente a redação do artigo 24. A questão está perfeita aí, a gente já sabe que a resposta é a letra B. Vamos seguir, vamos ver as outras. Comete o fato sob coação irresistível, ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal de superior hierárquico. Isso aqui, galera, é uma excludente de culpabilidade. Lembra como eu falo para vocês, falei isso na aula, como que eles cruzam o excludente de licitude com o excludente de culpabilidade? Por isso que a gente tem que estar bem afiadinho mesmo, lembrando a diferenciação das duas, porque sempre que tiver uma questão perguntando de excludente de culpabilidade, vão te trazer elementos de excludente de licitude e vice-versa. Então você tem que estar bem ali, bem afiado nessas questões para saber fazer a diferenciação e não errar a questão. Letra D. Atua através de ação ou omissão, compelido por coação moral irresistível. Também não é um excludente de licitude. Então nossa resposta está aqui no gabarito, letra B. Redação perfeita. Mais uma questão, galera. Não há de se falar em crime quando o autor pratica a conduta. Vamos lá. Em estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular de direito. Aqui já está a nossa resposta. Já é a letra A. São em casos de excludente de licitude. A B é em estrito cumprimento do dever legal e na obediência hierárquica. Aqui, o que a banca queria que o candidato soubesse? A diferença quando você exclui a tipicidade da culpabilidade. Quando você exclui a tipicidade, não há o que se falar em crime. A pessoa não comete o crime. Quando você exclui a culpabilidade, o fato ele é tido como crime. Só que você não vai responder. Então, essa era a diferença. Você tinha que saber a diferença do que exclui o crime e do que exclui a culpabilidade. Então, ó, estrito cumprimento de dever legal, um excludente de licitude, exclui a tipicidade e na obediência hierárquica, que exclui a culpabilidade. Então, a B também não poderia ser. Na verdade, a resposta já é A B não é. No exercício regular de direito e na coação moral irresistível. Mesma coisa, excludente de tipicidade, excludente de culpabilidade. Em excesso de estágio, aqui você já poderia eliminar. Sempre que falar em excesso, não faz sentido. Como que o ordenamento jurídico, o direito penal, ele vai amparar uma pessoa que agiu em excesso? Não faz sentido. Então aqui nossa questão também, ela já estaria errada já no início.
em legítima defesa recíproca e no erro de direito. Legítima defesa recíproca é uma modalidade da legítima defesa. É quando você está agindo em legítima defesa, se excede e a pessoa também que cometeu a agressão injusta no início tem o direito de agir em legítima defesa. É o que a gente denomina legítima defesa recíproca, quando ambas as partes estão amparadas pela legítima defesa. Uma porque começou a sofrer a agressão injusta, e aí essa pessoa que sofreu a agressão injusta, quando ela começou a repelir a agressão, ela se excede. Então a agressão dela de justa se torna injusta, proporcionando que a primeira pessoa também possa agir em legítima defesa. Então nosso gabarito lá, letra A, questão bem tranquila também, de um nível muito legal, porque queria saber do candidato, não só se ele sabia o que era excludente de ilicitude, mas a diferença da excludente excluir o crime e excluir a culpabilidade. Excluir a tipicidade e excluir a culpabilidade. Das penas, galera. As penas previstas no direito penal são... Lembra quando a gente estudou lá o item das penas? Aqui é bem tranquilo, você tem que gravar isso aqui porque sempre vem uma questãozinha dessa e é uma questão que nenhum candidato pode errar. É muito simples. O que a gente tem lá? Medidas de proteção e perda de bens. Galera, perda de bens, isso aí é direito civil. Medida de proteção é uma medida cautelar, não tem nada a ver com pena. Prestacionais e restritiva de liberdade. Aqui trouxe uma das modalidades, ó, restritiva de liberdade. Letra C, privativa de liberdade, restritiva de direito e multa. Letra C, questão redondinha, muito tranquilo. Letra D, medidas socioeducativas e pecuniárias. Socioeducativas são para os menores infratores. Pecuniária é prestação de dinheiro. Isso aqui é mais relacionado a crime tributário. Letra E, ressocializadoras e pedagógicas. Ressocializadoras é um dos intuitos da pena, né, que é realmente ressocializar o infrator, mas a pena em si é restritiva de liberdade, privativa de liberdade, restritiva de direito e multa. Muito fácil essa questão, essa é o tipo de questão que a gente tem que torcer para vir na prova, porque é muito tranquilo. Assinale a alternativa que não contempla uma das excludentes de antijuridicidade disposta no nosso Código Penal. Galera, é a questão da nomenclatura. Antijuridicidade é a mesma coisa do que ilicitude. Então a galera tem que prestar bastante atenção, porque às vezes a banca ela vai trazer essa nomenclatura. E aí, se você não estiver atento, você já se perde num conteúdo que você sabe. Então vamos lá. Realização de ato após a coação moral irresistível. Galera, não tem nada a ver com as nossas excludentes de ilicitude. Letra B. Exercício regular de uma aptidão abarcada pelo direito. A questão não está muito redonda não. Vamos seguir. Imposição legal de um comportamento ao agente. Também. Galera, perdão, volta aí comigo. Agora que eu vi que não contempla uma das excludentes. Vamos lá. Realização de ato após coação moral irresistível. Essa questão não está correta, não. Pula essa questão. A pergunta dela não está mal formulada, porque aqui a gente já tem duas respostas nela. Galera, essa questão aí anula, porque a gente tem duas respostas possíveis nela, então a redação dela não ficou legal. Vamos lá para a próxima. A teoria do erro detém grande importância para a avaliação da responsabilidade penal de indivíduo acusado do cometimento de delito. Sobre o erro de tipo, assinale a alternativa correta. Lembram lá da aula de erro de tipo e erro de proibição? Eu falava para vocês, toda vez que a gente vier tendo uma questão relacionada a um desses temas, a gente vai ter presente os outros todos, né? Erro sobre a pessoa, erro de proibição, erro de tipo, erro no meio. Então presta atenção se essa questão vai realmente trazer dessa forma para a gente. Ó. Erro de tipo é equívoco de representação, ou seja, o agente atinge terceiro achando tratar-se de pessoa que visava atingir com a sua conduta ilícita. Galera, isso não é erro de tipo, isso aqui é erro sobre a pessoa. Toda vez que a redação trouxer alguma coisa assim, você tem que ficar ligado porque ela vai cobrar de você as outras modalidades. É assim que a banca vai te induzir ao erro. Então aqui já entregou para você, ó, tratar de pessoa que visava atingir com a sua conduta, né? Atinge um terceiro, erro sobre a pessoa não é nosso gabarito. Letra B. Conhecido como aberratio ictus, o erro de tipo se vislumbra quando o momento da execução do delito, terceiro é atingido sem que o agente tenha vontade de fazê-lo. Mais uma vez, isso aqui é erro na execução. Isso aqui foi falta de aptidão para cometer o crime. Então você queria acertar uma pessoa e atira de forma errada, por falta de mira, atira num terceiro.
né? Errou a sua mira ali, atirou um terceiro, errou sobre a execução. Também não é nosso gabarito. Letra C. O erro de tipo é uma modalidade de erro que, quando verificada, não exclui o dolo, cabendo o julgador verificar a ocorrência do engano durante a execução do delito e aplicar-lhe a pena mais branda. Galera, o erro de tipo, se dependendo da modalidade que ele for visto, ele exclui sim o dolo. Se ele for um erro de tipo vencível, quer dizer, qualquer pessoa erraria sobre aquela situação, é aquele exemplo que eu sempre falo para vocês, o homem médio naquela situação erraria? Se sim, vai excluir o dolo sim. Então também não é a nossa resposta. O erro verificável quanto ao agente criminoso supõe que sua conduta recaia sobre determinada coisa e na realidade recai sobre outra. A redação deixa a gente um pouco em dúvida. Vamos ler mais a outra alternativa para a gente ver qual que é o nosso gabarito. Trata-se de erro sobre elemento constitutivo do tipo legal, excluindo o elemento subjetivo e permitindo uma condenação por ato culposo quando previsto em lei. Redação mais enxuta, uma redação mais redonda. Fica mais bonita aos olhos. Ó. Erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal. É exatamente isso. Nosso gabarito é a letra E, galera. Muito tranquila também essa questão. Exigia talvez ali um pouco mais de atenção na hora de ler, mas também uma questão de nível aí médio, bem tranquila. São isentos de penas os agentes que detêm determinadas condições especiais ou que realizam o fato tido como crime em situações extraordinárias. Sobre o tema, assinale a alternativa que não contempla uma causa de excludente de culpabilidade. O que eu falo com vocês todas as vezes, é redundante. Se vier perguntando excludente de culpabilidade, vai te jogar um excludente de ilicitude no meio. E aí, a questão já está morta, ela já nasce morta. Letra A, legítima defesa. Legítima defesa é excludente de ilicitude, galera. E todas as outras vão ser excludentes de culpabilidade. Vamos seguir. Doença mental que influencia na compreensão sobre a ilicitude do fato. Torna que o autor do crime, ele se torna inimputável. Então, exclui a culpabilidade dele. Letra C. Desenvolvimento mental incompleto que influencia na compreensão sobre a ilicitude do fato. Todas vão trazer esse mesmo conteúdo. O agente ele não sabe sobre o teor ilícito daquela conduta. Por quê? Ele tem um desenvolvimento mental retardado ou ele é portador de alguma doença mental. Letra D. Embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior. Aquela situação do trote da faculdade, que a pessoa botou droga na bebida e o agente ele não sabe nem onde ele está e ele comete uma conduta delitiva, ele também não pode ter culpabilidade no seu crime, então ele vai ter excluído a culpabilidade, não a tipicidade. Retardamento mental que influencia na compreensão sobre a ilicitude do fato. Então a gente tem B, C, D e E como causas de excludentes de culpabilidade e a letra A é uma excludente de ilicitude, seria nosso gabarito. Muito simples também, questão bem tranquila. Vamos lá, redação, ó, presta atenção. Redação assim, tirada do artigo. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, árduo ou qualquer outro meio fraudulento, caracteriza o crime de... Galera, aqui, se você for lá no 171 do Código Penal, vai ter exatamente essa redação. Por isso que é importante a gente ler lei seca. Então, essa redação traz o quê? A modalidade de quê? Primeiro, a gente já poderia eliminar logo a lesão, né? Que a gente sabe que aqui é um crime contra o patrimônio. Ó, você está reduzindo para tirar vantagem ilícita. Você não está lesionando ninguém. Então, você já vai excluir o crime de lesão. O crime de roubo, ele precisa de violência ou grave ameaça. Então, não é o que está presente. Então, a gente pode excluir também o crime de roubo. O crime de furto é subtrair, não tem o verbo subtrair. Então, a gente também elimina o crime de furto. Aí, sobraria aqui, para dar uma dúvida, estelionato e o furto qualificado. Você poderia achar que isso aí é uma modalidade do furto, né, na sua modalidade qualificada. Galera, não é, porque aqui que você tem que prestar atenção, ó, mediante artifício ou meio fraudulento. Sempre que tiver essa palavra fraudulento, você vai ter aí na questão estelionato. Você está induzindo aquela pessoa em erro. A pessoa, é aquele exemplo que eu já trouxe para você, em que a pessoa muitas vezes faz uma ligação e pede um depósito, te leva a acreditar que você ganhou um prêmio. Esse é o crime do estelionato previsto lá no artigo 171 e essa é a redação exatamente como está lá. Então é importante a gente ler letra de lei sim para matar questões. Ó. Muito fácil. Com a leitura de letra de lei você acertaria essa questão também. Vamos lá, mais uma. Um funcionário público X apropriou-se de certa quantia de dinheiro público de que tinha posse em razão do cargo que exerce no poder público municipal. Então vamos lá. Ó. Isso aqui você já sabe que está te perguntando o quê? Crime contra a administração pública. Ele se apropriou-se de certa quantia porque ele tinha posse
pelo cargo que ele ocupava. Desse modo, é correto afirmar que o funcionário X praticou crime contra é isso aí, ó, contra a vida. Galera, muitas vezes, por mais que você não saiba a questão, você consegue eliminar. E é isso que eu quero falar para vocês. Presta atenção, vamos supor que você não saiba que isso aqui, que nossa resposta é administração pública. Você vai pensar o seguinte, esse crime que ele cometeu tem relação com a vida? Não tem. Então a gente já poderia eliminar A. Tem relação com saúde? Também não tem. A gente poderia eliminar. Ele privou a liberdade de alguém? Também não. Então a única coisa que você teria que fazer seria chutar entre C e E. Sem saber o conteúdo. Você teria que chutar entre a C e a E. Você eliminaria já 3 questões. Três alternativas. A gente sabe que lá, isso aqui é uma modalidade de crimes contra a administração pública. Então, galera, preste bastante atenção. Antes de, muitas vezes você vai chegar na questão, você não vai saber logo de cara que você vai ler. Vá por eliminação, que você tem uma grande chance de acertar também. Questões muito tranquilas, questões extremamente medianas. Mais uma. Considere o seguinte caso hipotético. A, mediante violência, constrange B a deixar de fazer alguma coisa com o intuito de obter para si uma vantagem indevida econômica. Nos termos do Código Penal, é correto afirmar que A cometeu o crime de... Então, vamos lá. Mediante violência, constrange B a deixar de fazer alguma coisa com o intuito de obter para si uma indevida vantagem econômica. Aqui é o crime contra o patrimônio. Vamos lá, letra A, estelionato. Eu falei com vocês, e gravem isso. Cadê a palavra fraude? Mediante fraude. Não tem. Foi mediante violência. Então a gente eliminaria A. Furto. Galera, se falou em violência, não tem como caracterizar o furto. O furto ele não abrange a violência ou a grave ameaça. Então, qualificado pelo emprego de violência e com pena de reclusão, se for pelo emprego de violência, ele já não é mais furto, ele é roubo. Letra C, roubo. O crime de roubo, galera, você não exige que a pessoa deixe de fazer algo. Você impõe que ela faça. Porque naquele momento você vai utilizar de violência ou você vai ameaçá-la a fazer algo no instinto. Aqui, qual que era a pegada para saber que a resposta é extorsão? Constrange. O constrangimento aqui, ó, está relacionado ao crime de extorsão. Lembra quando eu falo para vocês eu trouxe um exemplo de um rapaz que ele era homossexual, ficava com homens casados e depois extorquia aquela pessoa, ele ficava ligando falando assim, olha, se você não depositar dinheiro eu vou postar nosso vídeo. Você dá a opção para a vítima. A diferença da extorsão por roubo é porque a vítima tem aquela opção. No roubo você vira para ela e coloca uma arma e fala assim, ó, me dá seu cordão. Se ele não der, você estica a mão e puxa. Na extorsão, você precisa da conduta da vítima. A vítima ela tem que aceitar ser extorquida, porque a vítima tem sempre a opção de falar assim, nesse exemplo que eu dei para você, então poste o vídeo. Você dá a opção para a vítima. Ela vai fazer alguma coisa mediante aquela violência que você empregou para ela, ou a ameaçou, constrangeu de certa forma, porque ela não quer a exposição. É isso que caracteriza o crime de extorsão. E a diferença do roubo é essa. Sempre que vocês tiverem dúvida entre esses dois crimes, e é comum ter dúvida entre o crime de roubo e o crime de extorsão, principalmente se vier um caso hipotético, você imagina o seguinte, a conduta do agente deu a opção da vítima escolher? A vítima tinha a opção, por exemplo, de fazer ou não? Se for essa situação, é extorsão. Se naquela conduta ali a vítima não tem opção, independente dela falar não, o agente ela vai conseguir pegar ou ele vai conseguir subtrair aquele bem, é um crime de roubo. Então a dica aí para a gente matar a diferença entre os dois aí, mais uma vez, eu já falei isso quando eu falei nos crimes contra o patrimônio, e a diferença é essa, nosso gabarito é a letra D. Vamos lá, mais uma. Segundo o Código Penal brasileiro, o crime é considerado tentado quando? Aí a gente tem que lembrar o quê? O que a gente fala do crime, do fato típico, né? O crime, ele tem a modalidade tentada e consumada. Quando a gente tem a modalidade consumada? Quando reúne todos os elementos do crime. Vamos lá, 121, é o que a gente sempre usa. Matar alguém. Você precisa de quê? Ter matado e que seja uma pessoa. Reuniu essas duas coisas, está lá concreta o homicídio consumado. Né? Subtrair, artigo 155, subtrair para si ou para outro, coisa alheia móvel. Você precisa da inversão da posse. Você precisa subtrair aquele bem para que você possa ter consumado o crime de furto. Então essa é a diferença. Vamos ler as alternativas lá. Iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Bacana. Já apareceu para mim aqui o que é um crime tentado. O agente voluntariamente desiste de prosseguir na execução. Isso aqui, galera, é desistência voluntária, não é um crime tentado. O agente voluntariamente
impede que o resultado se produza. Aqui é um arrependimento eficaz. A gente já abordou isso aí nas outras aulas. O agente repara o dano ou restitui a coisa da vítima. Nele se reúne todos os elementos da sua definição legal. Isso aqui é o crime consumado. Galera, o que é o crime tentado? Você tem que gravar isso aqui, ó. Situações alheias à vontade do agente. O crime não vai ser consumado, não vai reunir todos os elementos, porque algum fato exterior fez com que o agente não conseguisse. Seja porque ele errou o tiro, seja porque ele viu algum policial passando, seja porque na hora ele ficou afobado e com medo e receoso. Alguma coisa alheia à vontade do agente vai fazer com que o crime não se consuma. Essa é a modalidade tentada, a gente já tinha a resposta aí na letra A. Gravem isso porque o crime tentado ele é muito cobrado. O crime consumado ele é muito simples de saber. Para consumar tem que reunir todos os elementos. Se eu preciso matar alguém, tem que ter a morte e tem que ter uma pessoa. Se eu preciso roubar uma pessoa, eu preciso empregar uma violência, uma grave ameaça, ter a inversão da posse para conseguir consumar o crime de roubo. E no crime tentado, galera, tem que não ter se consumado aquele ali por um fator externo à vontade do agente. Não é porque o agente chegou e desistiu. Não é porque o agente fez e devolveu. É porque o agente estava indo fazer, ou já tinha iniciado os atos executórios e aí aconteceu algo externo. Seja porque disparou um alarme, seja porque alguém gritou, qualquer coisa externa à vontade dele já caracteriza o crime na modalidade tentada. Galera, vamos finalizar aí nosso bloco de questões. Vamos para mais uma questão lá. O parágrafo 2º do artigo 129 do Código Penal estabelece casos de lesões corporais gravíssimas. Assinale a alternativa que não resulta em lesão corporal gravíssima de acordo com o Código Penal. Galera, que não. Então a gente precisa distinguir aqui qual dessas modalidades não se encaixa em lesão corporal gravíssima. Não sei se vocês vão se lembrar, espero que sim, quando eu falei para vocês o seguinte: toda vez que vier uma questão relacionada à lesão corporal, provavelmente ela vai querer a diferença entre lesão corporal grave e lesão corporal gravíssima. Por isso que eu preciso que vocês estudem bem aquele rolzinho das duas modalidades para ter isso aí fixado na cabeça para conseguir acertar as questões. Então vamos lá. Letra A, incapacidade permanente para o trabalho. Galera, incapacidade permanente, a pessoa nunca mais vai poder exercer aquela profissão. Claro que isso é uma lesão gravíssima. Nunca mais você vai poder realizar o seu trabalho. Então, essa letra A nossa está correta, é uma lesão corporal gravíssima. Letra B, enfermidade incurável. Eu trouxe para vocês o exemplo do HIV. Se a pessoa contamina a outra com HIV como forma de lesão, essa pessoa vai ter uma enfermidade incurável para o resto da vida também. É uma lesão corporal gravíssima. Letra C, aceleração do parto. E aqui que está a nossa pegadinha. Galera, na lesão corporal gravíssima é caso venha acontecer o aborto. A aceleração do parto, ela é uma lesão corporal grave. Então aqui já teria nosso gabarito, letra C. Vamos ler o restante. Deformidade permanente. É o exemplo de você que depois de uma lesão sofreu um corte muito grande no rosto, teve uma cicatriz que aquilo te deixou extremamente modificado, você ficou muito feio com aquela cicatriz. Então realmente é uma deformidade que você vai levar para o resto da vida, é uma lesão corporal gravíssima. E a letra E, inutilização de membro. Imagina se você vier a perder uma mão, um braço. Logicamente, isso também seria uma lesão corporal gravíssima. Nosso gabarito é a letra C. Vamos lá. Considere as regras básicas aplicáveis ao direito penal e ao direito processual penal para assinalar a alternativa correta sobre a figura legal ligada à noção de quem, de qualquer modo, concorre para o crime e incide nas penas cominadas, na medida da sua culpabilidade. A pergunta quer saber o seguinte: quem, de qualquer modo, concorre para a prática de um crime, vai ter as penas cominadas na medida da sua culpabilidade. O que é isso, galera? Galera, nossa resposta aqui já é a letra B. Por quê? A diferença que essa questão queria que vocês soubessem, demonstrassem, é o conhecimento entre concurso de crimes e concurso de pessoas. Lembra o seguinte, na aula que a gente tratou o seguinte: o concurso de crime, que é a prática delitiva em que você furta um carro, logo depois comete um homicídio e posteriormente a isso você comete um estupro. Quer dizer, você vai praticar uma série de crimes e aí você vai estar concorrendo para a prática de vários crimes. E o concurso de pessoas é quando você, para aquela prática delitiva, você precisa de uma pessoa para te auxiliar. Então você, por exemplo, eu vou fazer o assalto ao banco e meu parceiro vai dirigir o carro. É um concurso de pessoas para um colúnio só, para a prática de um delito só. Então isso é um concurso de pessoas. Então a pergunta vem aqui, ó: quem, de qualquer modo, concorre para a prática do crime, incide nas penas a este combinadas na medida da sua culpabilidade. Gabarito, letra B, concurso de pessoas. Questão um pouco mais complexa, que a galera tinha que saber, tinha que lembrar aí da distinção entre concurso de crime e concurso de pessoas.
Considera as regras básicas aplicáveis ao direito penal e ao direito processual penal para assinalar a alternativa correta sobre as espécies de infração penal. Deixa eu tomar um gole de água aqui. Galera, crime e contravenção penal são sinônimos? Não são, galera. Crime é uma modalidade, contravenção penal é outra. Ambas têm até definições legais distintas e é muito simples da gente gravar porque a contravenção penal ela é aplicada para crimes que quase que a sociedade meio que aceita. Um exemplo é o crime de jogo do bicho. Enquanto o crime em geral trata-se das são penas mais duras e a contravenção penal só cabe na modalidade de prisão simples. Então vamos lá. No caso de contravenção penal, admite-se penas de reclusão e detenção, enquanto que para os crimes admite-se a prisão simples. Galera, é o inverso. Se você inverter contravenção penal por crimes, a questão está correta. Letra C. No caso de crime, admite-se pena de reclusão e detenção, enquanto que para as contravenções penais, admite-se prisão simples. A questão está perfeita. Contravenção penal, sempre prisão simples, enquanto no crime a gente tem as penas privativas, né? Reclusão ou detenção. No caso de contravenção penal, admite-se pena de reclusão, enquanto que para os crimes admite-se detenção. Errada, contravenção penal, somente prisão simples. No caso de contravenção penal, admite-se a pena de detenção, enquanto que para os crimes admite-se reclusão. Também não, galera. Contravenção, reclusão e detenção somente para crimes, contravenção penal, prisão simples. Questão muito tranquila também. Mais uma. O parágrafo 1º do artigo 129 do Código Penal estabelece casos de lesões corporais graves. Assinale a alternativa que não resulta em lesão corporal grave de acordo com o Código Penal. Olha como que é corriqueira a pergunta da banca. Em um ano de prova, ela trouxe essa mesma redação perguntando quais seriam as lesões corporais gravíssimas. Nessa agora, ela trouxe lesões corporais graves. Então você precisa realmente saber a distinção entre as duas. Vamos lá. Debilidade permanente de membro. Incapacidade para as ocupações habituais por 10 dias. Aceleração de parto. Debilidade permanente de sentido. Perigo de vida. Galera, vem comigo aqui que a gente vai ter totalmente aqui o PIDA. P-I-D-A. Só que aqui é a incapacidade para as ocupações habituais por 30 dias. Então, a questão errada aqui é a letra B, porque as ocupações habituais trouxe por 10 dias e são por mais de 30 dias. Então, o que errou aqui na questão, o que eles modificaram foi só o prazo. Se viesse por mais de 30 dias também estava correto. O restante das questões estão todas, o restante das alternativas estão todas certas. Nosso gabarito seria a letra B. Considere as regras básicas aplicáveis ao direito penal e ao direito processual penal para assinalar a alternativa que não conste crime contra a pessoa. Vamos lá. Essa questão eu quero trazer para vocês, realmente é mais uma vez uma questão que a gente conseguia matar, mesmo sem saber o conteúdo, por eliminação. Então vamos lá. Homicídio, aborto, feminicídio, indução ao suicídio e extorsão. Galera, qual desses crimes aqui, ele não é praticado contra a vida? Imagina o seguinte, imagina o crime praticado aí contra a vida. O homicídio você vai ter aí matar alguém. O aborto, ele é um crime também que fere a vida. O feminicídio é uma modalidade do homicídio, né? É uma qualificadora do homicídio. Indução ao suicídio, também contra a vida. E aí a gente tem o crime de extorsão, galera, que é um crime contra o patrimônio. Então, nosso gabarito, questão muito tranquila, letra E, muito fácil mesmo. É o único crime que não é contra a pessoa e sim contra o patrimônio. E fechamos assim mais um bloco de questões. Hoje foram questões bem tranquilas, mais para a galera dar uma relaxada. A gente essas questões já viraram um PDF aí para vocês. Trouxe algumas dessas 30 questões para resolver agora e vou trazer depois blocos com questões mais complexas, questões que vão exigir um pouco mais de conhecimento e um pouco mais de maldade na hora de resolver aí para conseguir achar a resposta correta. Galera, sigam firmes nos estudos aí e até a próxima. Um abraço.